Boa noite. Esse homem descobriu a entrada proibida para o interior da Terra. Olá, pessoal. Hoje vamos conhecer a trajetória obscura de um homem que dedicou toda a sua vida a investigar aquilo que poucos têm coragem de sequer imaginar. Seu nome era Ol Saarinen, um geólogo e engenheiro finlandês cuja obsessão o levou a lugares que desafiam o entendimento humano. Durante décadas, foi considerado por muitos como um lunático, alguém perdido em teorias sem fundamento. Mas os que conviveram de perto com ele percebiam que havia algo além da excentricidade, algo profundo e inquietante. Tudo começou em 1952, quando um jornal local da cidade de Turku publicou uma matéria breve sobre um cientista que afirmava ter visto algo assustador no interior de uma caverna. A notícia foi tratada com desprezo. Para a comunidade acadêmica, Ol não passava de um excêntrico. Mas em suas próprias palavras havia sob nossos pés algo mais antigo, mais profundo e talvez mais inteligente do que nós. A partir dali, iniciou uma jornada solitária que atravessaria décadas. Passou a explorar minas abandonadas e cavernas esquecidas nas regiões remotas do norte da Finlândia. Com rigor científico, mapeava com precisão cada fenda subterrânea e coletava minerais incomuns sem correspondência conhecida. Paralelamente, buscava histórias com os anciãos locais. Foi em uma dessas viagens que encontrou um xamã Sami. A cena aconteceu em uma noite gelada, em meio a uma floresta coberta pela neve, ao redor de uma fogueira que lançava sombras distorcidas. O velho contou lendas transmitidas por gerações. Falava de seres que habitavam as profundezas, criaturas de olhos adaptados à escuridão, e vozes que enlouqueciam quem as escutasse. Relatava ainda rastros luminosos deixados na superfície durante certas noites, sinais de que tais entidades emergiam em ocasiões específicas. Ol ouviu em silêncio, fingindo descrença, mas as palavras se enraizaram em sua mente. A obsessão cresceu. Em 1961, partiu para investigar um complexo de cavernas próximo ao lago Saimaa, região marcada por relatos estranhos de pescadores sobre sons metálicos e bolhas que surgiam sem explicação na superfície da água. Desapareceu por 3 meses. Quando retornou, estava irreconhecível, exausto, roupas em frangalhos, cortes nos braços e um olhar que parecia não pertencer mais a este mundo. Em um bar, aparentemente embriagado, deixou escapar a frase que marcaria todos os presentes. Eles estão nos observando, somos apenas visitantes aqui, e me disseram para não cavar mais. Como esperado, ninguém acreditou. A partir desse ponto, Ol se isolou completamente. Rompeu os últimos laços com a ciência e comprou minas desativadas, onde montou um laboratório subterrâneo. Moradores da região relatavam movimentações noturnas de veículos transportando equipamentos pesados. À distância, luzes estranhas piscavam das entradas das minas, acompanhadas de vibrações no solo. Alguns afirmavam ouvir cânticos graves, ecoando da terra. Dentro das minas, Ol acumulava minerais desconhecidos, registrava símbolos estranhos nas paredes e utilizava instrumentos enigmáticos. Um container metálico trancado com vários cadeados era guardado com zelo absoluto. Ninguém soube o que havia dentro. Durante mais de 2 décadas, manteve seus experimentos em segredo. De fora chegavam apenas rumores, ruídos agudos sob a terra, pequenos tremores seguidos de um silêncio sufocante. Seu comportamento se tornava cada vez mais estranho. Evitava qualquer contato humano, falava sozinho, e havia indícios de correspondência com cientistas russos e alemães jamais confirmadas oficialmente. Toda sua vida girava em torno de um objetivo que ninguém compreendia. Até que, em 1985, inesperadamente, encerrou tudo. Vendeu os equipamentos, fechou as minas e desapareceu em uma cabana isolada na floresta. Não deu explicações. Uns diziam que havia sido ameaçado, outros que perdera a sanidade. A verdade é que Ol jamais voltou a falar publicamente sobre suas descobertas. Quem o encontrava nos anos seguintes descrevia um homem de olhar perdido que murmurava palavras estranhas durante a noite. Vizinhos relatavam cantos baixos,
vindos de sua casa, mas ninguém ousava perguntar o que significavam. Recluso até os últimos dias, seu único contato regular era com o filho Mati, a quem falava em enigmas. Suas frases eram desconexas, mas carregadas de peso. Dizia coisas como: encontrei a resposta, mas ela não é para todos, ou a água não perdoa erros. Essas falas foram inicialmente vistas como delírios, mas após sua morte, Mati herdou a cabana e descobriu que havia muito mais. Entre as paredes simples encontrou dezenas de cadernos meticulosamente organizados. As páginas continham anotações detalhadas de locais, coordenadas e descrições geológicas incomuns. Havia mapas elaborados com símbolos indecifráveis, indicando sistemas subterrâneos que se estendiam por centenas de quilômetros. Alguns mapas apontavam formações iluminadas por rochas que brilhavam no escuro, mas que perdiam toda a luminescência quando expostas à luz do dia. Outros descreviam fenômenos estranhos, vozes que surgiam do subsolo como músicas sem melodia que pareciam falar não à mente, mas à essência humana. Nos diários, Ol registrava estados mentais alterados quando se aproximava de certos minerais, como se o tempo lá embaixo fosse diferente. Um dos trechos mais impactantes dizia: nas profundezas, o tempo não segue as regras da superfície, tudo está suspenso, aguardando. Entre os pertences, Mati encontrou fragmentos de rochas desconhecidas. Em completa escuridão, pulsavam em luz intermitente. Expostas ao sol, tornavam-se opacas. Enviadas para universidades, renderam análises inconclusivas. Um relatório sugeriu condições de pressão impossíveis de reproduzir na superfície. Pouco depois, todas as pesquisas foram abruptamente encerradas. Aos poucos, documentos desapareceram misteriosamente, alguns caindo em coleções privadas. O silêncio só aumentava. Mati tentava montar o quebra-cabeça deixado pelo pai, sem saber se era herança real ou fruto de uma mente consumida pela solidão. Mas os indícios eram concretos demais para serem ignorados. Em uma das pastas, encontrou a frase: eles me permitiram ver, mas não me deram o direito de mostrar. Essa mudança de tom revelava que, com o tempo, Ol havia entendido que mexer com certos conhecimentos traria consequências irreversíveis. Ao lado dos cadernos, havia uma carta endereçada ao filho. Nunca entre em cavernas sem necessidade. Há algo lá embaixo que não pertence a este mundo. Eu os vi. Eles existem. Não são humanos. Suas tecnologias superam as nossas, mas não querem que saibamos. Me deixaram viver apenas com a promessa de que eu pararia. As palavras escritas com caligrafia trêmula encerravam uma vida de busca e medo. Durante anos, Mati manteve esse segredo. Depois decidiu catalogar todos os documentos, mas sem mencionar o nome do pai. Mostrava mapas e anotações a especialistas como se fossem materiais históricos anônimos. Alguns reagiam com curiosidade, outros com desconforto. Em uma visita a uma universidade sueca, um pesquisador comentou que certos mapas indicavam regiões instáveis, cavernas inexploradas ou minas abandonadas. Um dos pontos, próximo à fronteira com a Noruega, tinha a anotação em vermelho: não ultrapassar, ruído constante. Ao ser questionado, o pesquisador respondeu evasivamente, citando emissões sísmicas de origem incerta. Mati percebeu então padrões recorrentes, símbolos repetidos, datas e registros de que o pai voltava a determinados locais. Algumas anotações falavam em voz, pressão, eco seco e ausência de retorno. O que mais chamou a atenção foram medições de sonar que não retornavam, como se algo absorvesse completamente o som. Entre os papéis, encontrou também uma fita cassete. O áudio continha mais de 30 minutos de ruídos. No início, sons metálicos intermitentes, seguidos por uma vibração grave. Nos minutos finais, surgiam vozes estranhas, não humanas, em entonações prolongadas, sem linguagem reconhecível. Ao mostrar a gravação a um especialista em acústica, constatou-se que parte das frequências estava além do alcance auditivo humano. Mesmo após filtragem, a origem permaneceu inexplicável. Em certa ocasião, Mati visitou uma das entradas descritas nos cadernos. Já estava interditada.
Com uma lanterna e um gravador, permaneceu por horas na entrada sem se arriscar a descer. Mais tarde, descobriu no áudio uma repetição grave e rítmica que não ouvira no local. O especialista confirmou. Parecia vir das paredes de rocha, como se a própria terra respirasse. Aos poucos, Mati aceitou que talvez jamais teria respostas, mas também compreendeu que o pai não buscava provar nada, apenas deixar um aviso. Em uma das últimas anotações, Ol escreveu: "Não tente ver, apenas entenda que não estamos sozinhos. Estamos sobre algo que respira." Essas palavras acompanharam Mati até os sonhos. O caso de Ol Saarinen foi esquecido oficialmente, mas seus registros permanecem guardados em local seguro. Nenhuma prova definitiva, nenhum reconhecimento científico, apenas indícios perturbadores, minerais que não reagem como deveriam, mapas de regiões inexploradas, gravações sem fonte clara. O que existe no interior da Terra talvez nunca seja revelado, mas tudo indica que há sim estruturas ocultas e, quem sabe, formas de vida que jamais desejaram ser descobertas. Elas não se mostram, apenas observam. E por razões que ainda não compreendemos, parecem permitir que continuemos aqui, desde que não tentemos descer. E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.